Bem, dando continuidade à nossa série do Sermão do Monte, a nossa mensagem hoje, o tema dela é uma vida que se estraga na escuridão, a importância do sal e da luz. Nós, da cidade, nós não temos noção do que significa escuridão, muitas vezes. E também nós não temos noção, nessa vida moderna, do que significa o sal. Então, de certa forma, a gente acaba ficando um pouco distante do significado do que Jesus está nos dando aqui. Parece, muitas vezes, que a luz e o sal são coisas desconectadas. Mas, na realidade, as verdades espirituais contidas nessas ilustrações usadas por Jesus, nos revela muito mais do que nós podemos imaginar a respeito da vida e do mundo, e da missão do povo de Deus nesse mundo. O sal, irmãos, está presente em grande quantidade na nossa vida, atualmente. Só é você pegar as embalagens dos produtos que você consome e dar uma olhadinha na quantidade de sal contido. E muitas vezes esse sal está com outros nomes, de outras substâncias, mas é sal. Nós só percebemos muitas vezes a ausência do sal quando ele falta na comida. E aí a gente percebe que a comida ficou insossa, como a gente diz. Outro problema do sal, e que é aqui aplicado por Jesus, é que uma comida que não utilizasse o sal, ela não seria conservada. E isso causava um apodrecimento dos alimentos, em um período que não havia geladeira. Talvez para te ajudar a pensar isso, não sei se você já teve essa experiência. Eu e Michelle, a gente já teve essas experiências umas 2 ou 3 vezes. Quando a sua geladeira queima, e você passa um tempo sem geladeira. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Ficar um tempo sem geladeira é terrível. Você não sabe onde põe o alimento. Se você for comprar alguma coisa, você tem que comprar alguma coisa para usar. E o supermercado começa a ser uma parte da sua geladeira, porque você compra realmente para aquele dia, porque você não tem muito como guardar determinadas coisas, determinados alimentos. Aí você sabe realmente a importância do sal. É se você tentar entender a importância da geladeira. O sal na época de Jesus e a geladeira para a gente hoje. Quanto à luz, que é outro problema que Jesus aponta aqui, certa vez eu viajando para Taperoá com os meninos, né? Os meninos já grandes, eu parei numa estrada de chão, essas estradas que dá acesso, para quem já foi no Sítio Salgado, sabe que tem entre Taperoá e o Sítio Salgado, eu acho que tem mais ou menos uns 8 a 10 quilômetros ainda de estrada de chão dentro do mato. E certa vez eu parei no meio de uma estrada dessa e disse a eles: vocês sabem o que significa escuridão? Eu vou mostrar para vocês. E desliguei todas as luzes do carro, inclusive desliguei o carro. No meio do nada, tinha uma escuridão absoluta e um silêncio que dava medo. Eles não conseguiam enxergar um palmo à frente do nariz, porque estava tudo desligado, inclusive o carro. E isso sim é escuridão. A gente não tem noção dessa escuridão porque as luzes da cidade muitas vezes estão ali o tempo inteiro. Mesmo em um ambiente que não tiver luz, se você desligar a luz da sua casa, mas o céu, de alguma forma, você ainda vê luminosidade, de alguma forma ainda existe luminosidade ali na cidade. As bem-aventuranças aqui diante de nós, ela chega a um clímax que aponta que os servos do Senhor, que são chamados filhos de Deus, acabam dessa forma, como filhos de Deus, identificados assim, chamados a testemunhar. Esse testemunho que eles passam a dar como filhos de Deus vai gerar conflito. Esse conflito é um conflito com o reino dos homens, isso a gente viu. Eles serão perseguidos por causa da justiça pregada no Evangelho. O mundo vê o reino de Deus como uma ameaça ao que o mundo deseja. E assim, muitas vezes, o mundo tenta destruir o discurso do reino de Deus. Mas esse estilo de vida que os cristãos são chamados a ter e que acaba levando eles a uma perseguição, acaba levando eles a serem desvalorizados pelo mundo, para quem é um crente em Cristo Jesus e tenta viver de um modo correto, você sabe o que eu estou dizendo.
o quanto muitas vezes nós somos tidos como pessoas atrasadas, pessoas manipuladas mentalmente por alguém, alienadas da realidade por causa de um livro, e muitas outras coisas mais terríveis são ditas a nosso respeito. Mas como é que deve ser o estilo de vida e o impacto desses cidadãos do reino no mundo? Como é que isso vai acontecer? Como é que eles devem impactar o mundo? Eles devem ser neutros naquilo que eles fazem, vivem ou são? Eles devem ser ativos no mundo ou passivos quanto aos dilemas que o mundo apresenta? Eles devem influenciar de que maneira? E de que maneira eles acabam sendo influenciados? Eles devem assumir a liderança dos assuntos do mundo? Ou eles devem se abster de determinados assuntos para evitar problemas e viver a vida deles? Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 5, para nós entendermos um pouquinho a respeito dessa figura dita por Jesus. Após Jesus falar sobre a perseguição que o testemunho cristão traria contra si, ele utiliza a imagem a partir do verso 13 do capítulo 5. Espera aí, eu abri Marcos, gente. Não é Marcos não, viu? Eu falei Marcos ou Mateus? Mateus, né? Obrigado. Então, fui eu que abri errado. Marcos 5, a partir do verso 13. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem a todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Primeira coisa que a gente percebe aqui é que nas duas situações em que Jesus usa a figura do sal e a figura da luz, ele faz uma afirmação no que ele diz. Ele não está olhando para aquelas pessoas e dizendo, vocês devem ser assim. Ele não está dizendo e dando a eles uma opção para se tornarem. Ele está fazendo uma afirmação. Ele está dizendo a essência do que é ser cristão. Ele está dizendo a identidade do cristão. Ele está fazendo uma afirmação a respeito da verdade. Ele está dizendo, vocês são o sal. Vocês são o sal. Vocês são a luz. Então, meu irmão, não é uma opção para o cristão. Não há opção para você dizer assim, eu acho que eu não vou ser sal, não. Você é o sal. Se você entregou sua vida ao Senhor, se você é chamado filho de Deus, se você assumiu o compromisso de viver a vida cristã para a glória de Deus, então, meu irmão, você é sal. Você é luz. E como sal e como luz, ele vai determinar de que maneira cada elemento desse é usado. Ele diz, o sal da terra. Se esse sal for insípido, o que é um sal insípido? É um sal que não salga. Um sal, vocês já tiveram a experiência, tem determinadas marcas de sal, que você joga um pouquinho dele, ele faz uma grande diferença quando ele vai salgar as coisas. Tem outros sals que quando você lança, você tem que jogar muito e ele parece que não exerce a mesma função. Porque o nível que o sal, a capacidade que o sal tem para salgar na sua propriedade química, é o que determina se ele é mais insípido ou menos insípido. Um sal insípido é um sal que possui dificuldade química de realizar sua função de salgar. Certo? Ele está dizendo então que se o sal se torna insípido, ele deixa de ser sal, ele não presta para ser sal. A única coisa que ele serve é ser lançado fora, é virar terra.
ele só serve para virar areia, para virar chão, para virar terreno. Se você comprar 1 quilo de sal e você jogar na comida e você dizer assim, peraí, não deu diferença nenhuma. Aí você pega um pouquinho desse sal, bota na boca, você vê que ele não tem gosto de nada. Você vê que ele não gera nenhum tipo de sabor. Aí você diz assim, peraí, eu comprei sal, eu comprei terra. Eu comprei sal, eu comprei areia. Peraí, esse sal não tem propriedade nenhuma, ele não tem função. O que é que você vai fazer com esse sal? Vai guardar? Você vai jogar fora. Você vai pegar esse sal e vai dizer, para que eu vou ficar com um sal que não tem função de sal? Eu vou jogar no lixo, vou jogar no mato, como a gente diz. E é exatamente isso que acontece aqui. Ele está dizendo, se o sal, vocês são sal, mas se vocês não tiverem a propriedade que o sal tem, se vocês não realizarem a função que o sal tem, como então transformar vocês em sal? Porque se você não realiza a função que o sal tem como cristão, você não presta para ser sal. Então você não é sal, você é terra. Você é simplesmente um pó qualquer que pode ser lançado e pisado pelos homens, pois ele só presta apenas para ser solo ou terreno. Então, se o cristão não realiza a função para a qual ele foi chamado, ele deixa de ser cristão. Isso é muito sério. O que Jesus está dizendo é, vocês têm uma função, e se vocês deixarem de executar essa função, vocês deixam de ser aquilo que vocês foram criados para ser. Vocês são sal, mas se vocês não causarem o impacto que o sal causa, aonde ele é aplicado, vocês não são sal, vocês não prestam. Está entendendo a lógica? A lógica é, se você é, mas você não executa a propriedade daquilo para o qual você é, então você não é. Essa é a lógica. A segunda fala é, você é luz. E quando ele fala sobre ser luz, ele diz, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Se você tem uma cidade no local alto, no alto de uma montanha, quando a gente vai daqui para João Pessoa, que você vai passando ali no Cajá, você vê um bocado de antena do lado direito. Não tem como esconder aquelas antenas ali. Não tem como. Vamos botar um pano bem grande para esconder as antenas? Não tem, ela está no alto de uma montanha, ela está no lugar mais alto. Não tem como você esconder. Então ele está dizendo, vocês são luz. Não tem como esconder luz. Você já tentou esconder luz? Às vezes lá em casa, quando a gente está próximo a ir dormir, eu tenho o costume, irmãos, de antes de ir dormir eu assisto uma série, leio um livro, leio alguma coisa, para o juízo ir desacelerando para eu dormir. Aí tem uma bendita de umas moscas chatas, aí eu ligo meu lumináriazinha, né? Eu ligo minha lumináriazinha, Michele está aqui do lado, eu ligo minha lumináriazinha, aí tem umas moscas chatas que entram dentro do quarto. E aí elas ficam na luminária. E eu digo, rapaz, eu quero ler, tu fica me atrapalhando, mosca. Aí Michele diz, vamos fazer o seguinte, aí eu tinha um veneno, que eu estava jogando veneno nela, a bicha morria, eu digo, desgraçado, você vai morrer agora. E aí ela morria, né? Mas quando não tem um veneno, a gente tem uma estratégia. Michele vai, liga a luz da cozinha, abre a porta da coisa e desliga todas as luzes lá e a gente fica no escuro. Aí a bicha faz e vai embora. Aí ela vai, tranca a porta. Nos livramos da mosca. Aí eu vou e ligo e vou ler meu livro. Então assim, é uma estratégia, né? Não tem como você esconder a luz. E às vezes eu estou com o tablet assim aberto, e aí ela diz, deixa eu desligar aqui, aí fica a luz do tablet, daí a mosca fica em redor do tablet assim. Aí eu pego e boto o tablet aqui assim, fecho ele e fico com ele aqui assim, vai embora mosca. Não tem como você esconder a luz. Se a luz estiver ligada, não tem como você esconder ela. Você pode tentar cobrir, e é exatamente o que ele diz aqui. Não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Não faz sentido você acender uma lâmpada e esconder ela debaixo da cama. Faz sentido? Liga a lâmpada, aí você, cadê a lâmpada? Não, está embaixo da cama, foi porque o eletricista instalou embaixo da cama. Não faz sentido. A lâmpada existe para iluminar, e ela existe para ser colocada no lugar que possa ser facilmente observada. A lâmpada, ela tem que ser colocada no centro do cômodo, não é assim? A lâmpada foi colocada no centro do cômodo porque ela está numa posição para a iluminação de todo o espaço, de todo aquele ambiente. Essa é a função dela. Não faz sentido eu instalar uma lâmpada num local que não vai iluminar,
o que eu preciso ser iluminado. Então, olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que eu e você, meu querido irmão, eu e você somos luzes que Deus acende para iluminar esse mundo. Você é uma lâmpada que Deus acendeu. E Ele não acendeu você para esconder você debaixo de uma cama. Ele acendeu você para colocar você numa posição que ilumine outros. Então não se esconda. Não existe, por esse motivo, o crente 007. Agente secreto de Jesus. Aquele que ninguém sabe que é crente até que ele diga que é. Ou que ele puxe lá, um negócio e diga assim, eu sou o crente aqui, ó, minha... Não. Ele não... O crente, ele tem que ser luz onde ele está. E ele tem que exercer a propriedade de iluminação. Essa é a mensagem que Jesus está dizendo. Assim brilhe, no verso 16, também a luz de vocês diante dos outros. Do jeito que o sal, ele tem que salgar, a luz tem que iluminar. Se o sal não está salgando, não presta. Se a luz não ilumina, não serve. Então entenda uma coisa, se você é luz e as pessoas amam as trevas, elas vão tacar pedra em você. Elas vão tentar apagar você. Elas vão tentar provar que a sua luz é falsa, que a sua luz não existe, que a sua luz é uma farsa, que a sua luz é uma mentira, porque a sua luz vai incomodar as pessoas. Eu não estou falando aqui daquela luz do sucesso do mundo, porque tem uns evangelistas de coach que vai logo com essa onda. Você é a luz, então você está numa posição, meu irmão, de sucesso, Deus vai te levar e tal. Tem umas igrejas por aí que estão nessa onda. Não tem nada a ver com isso, meu irmão. Paulo foi posto para iluminar dentro de uma prisão. Ele foi colocado, e olhe que aquele homem iluminou o mundo inteiro, e ainda hoje a gente é impactado pela luz daquele homem emitida dentro de uma cadeia. Aquele homem emitiu uma luz dentro de uma cadeia que ilumina até hoje as nossas vidas através da vida dele, através do testemunho e da sabedoria que Deus deu a ele. Então não se diz, aqui não está sendo posição de sucesso, posição de riqueza, é posição estratégica, que Deus é quem escolheu para iluminar o que Ele quer que seja iluminado. Então Deus vai colocar você em posições estratégicas que Deus escolheu para que você seja luz e impacte outras pessoas que estão em trevas. Então não se esconda. Não se esconda, porque não faz sentido a luz estar debaixo da cama ou ser coberta por um cesto. Vamos pensar um pouquinho mais, vamos aprofundar um pouquinho mais a lógica do que Jesus está falando. Quando somos salvos, a gente viu que Jesus ele está afirmando, vocês são sal, ele não está dando uma opção. Ele não está dizendo que você tem que buscar ser. Você é uma propriedade do seu ser. É fato e verdade. Um autor de um livro que se chama Sinclair Ferguson, um livro chamado Sermão do Monte, ele diz o seguinte no comentário, ele faz o comentário do Sermão do Monte. Ele diz assim, Jesus está falando no contexto da perseguição que seus discípulos sofrem. Como o sal, os cristãos podem parecer pequenos e insignificantes, impotentes. Quando você vai fazer o churrasco, um diz, eu levo a carne, mas se você deixar em aberto, o que é que o povo quer levar? Sal. Eu levo sal para o churrasco, porque é mais barato. Não é mais barato? Um entra com a churrasqueira, outro entra com o carvão, outro entra com a carne e outro entra com o sal. É muito mais barato, é muito mais prático, muito mais fácil. Porque o sal, minha gente, é insignificante. Você quer encontrar sal, vá no mar. E para quem sabe de onde o sal é obtido, é do mar. Você vai lá, pega a água do mar, ou as usinas que obtêm o sal, eles secam, né, tiram parte da água do mar, ressecam aquela água do mar e extraem o sal contido ali. É assim que se obtém sal. Então o sal, meu amigo, tem em todo lugar. É uma coisa muito fácil de ser obtida. Por isso que o sal é tão barato, não é difícil. Mas aqui, então, o que ele está dizendo é que esse sal, ele parece ser pequeno e insignificante.
impotente numa sociedade sedenta por poder. No entanto, eles têm a habilidade de influenciar cada um de seus segmentos e de permeá-la por completo. O sal é barato, seu valor é mínimo, mas o mesmo sal tem propriedades excepcionais. E de longe, as propriedades do sal ultrapassam o seu valor. Assim também são os membros do reino de Deus. Como o sal, haverá tempos quando suas verdadeiras utilidades se tornarão claramente evidentes. Foi assim na pandemia, não foi? Quem era sal de verdade influenciou a sociedade. As pessoas começaram a repensar se a igreja era importante, era essencial ou não, e as pessoas começaram a perceber que sim, a igreja é essencial. As pessoas precisam de fé nas horas de crise, as pessoas precisam de fé nas horas da dor. Então a nossa fé fez a diferença. Para muitos, a fé de muitos não fez diferença nenhuma, porque o povo estava mais preocupado com a viva a ciência do que realmente viva a fé. E foi na hora da crise que muitos crentes mostraram que a sua fé é apenas uma palavra de duas letras, F e E. A fé deles não tinha utilidade, a fé deles não aparentava nada, a fé deles era apenas um emblema que eles usavam no domingo para dizer que acreditavam em alguma coisa que não fosse apenas o homem. Mas foi na hora da crise que a fé dos que têm fé surgiu no meio da escuridão. A luz dos que são luz surgiu no meio da escuridão. E aqueles que sabiam, no meio do desespero, para onde ir, esses mostraram que são sal e são luz. E é na hora da crise que a gente descobre. Então, meu irmão, é muito fácil ter fé nesse Brasilzão que a gente vive, cheio de liberdade, cheio de coisa maravilhosa. Mas em lugares perseguidos, ser sal vai trazer problema para você. Ser luz vai trazer pedradas que vão tentar apagar aquilo que você ilumina. Então, os membros do reino de Deus são como um sal. Muitas vezes eles são considerados inúteis, mas na hora que precisa, como o sal é importante para preservar. Na época de Jesus, não existia geladeiras e conservantes industriais. O sal, então, ele era utilizado como um conservante natural. O sal, ele não era somente conservante. O sal também era um instrumento de higienização. Os médicos da época utilizavam o sal como um método de esterilização. E aí Samuel fez uma cara assim, porque imagine, Samuel, o cara esterilizar a ferida de alguém com sal, mas é uma realidade. Você está na guerra e você precisa de esterilização e não existe nada, se tiver sal lá, taque sal em cima da ferida, vai ser o jeito. É melhor do que apodrecer, é melhor do que adoecer. O sal tem essas propriedades, mas ele incomoda. Na época de Jesus, o sal era utilizado muito mais como conservante do que para alimentos. O sal, na realidade, era muito mais visto como conservante do que algo que dá sabor para as coisas. O uso do sal evitava o apodrecimento. E com certeza o contexto usado por Jesus aqui é que a presença do sal evita apodrecimento dos alimentos. Da mesma forma, a presença do cristão evita o apodrecimento moral da sociedade. A sua presença onde você está evita que o pecado avance onde você estiver. Nosso estilo de vida, irmãos, é um estilo que deve provocar um refreio no avanço do efeito apodrecedor do pecado. Nossa existência na sociedade onde Deus nos colocar deve ser um conservante que refreia a destruição do pecado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você causa esse efeito onde você está? No teu trabalho? Quando você está em um grupo de amigos, você percebe que eles sentem vergonha de falar certas coisas na sua frente? Isso é uma pergunta importante, viu, gente? Isso vai mostrar o quanto sal você é onde você está. Quando o crente está em um lugar, a sua presença inibe a ação de alguns. Tem outros que são desbocados mesmo e falam e não está nem aí, porque ele quer zombar de você. Os zombadores vão continuar zombando. Mas até o fato deles dizerem que estão zombando é porque você incomoda.
E por isso eles estão zombando. E aí vem a grande pergunta: você incomoda mesmo pessoas a fazerem coisas que você diz assim, rapaz, não vamos fazer isso na frente de fulano não, que ele é crente, vamos respeitá-lo. Ou então, eles podem até não querer lhe respeitar, mas eles sentem vergonha de fazer, por algum motivo, e nós sabemos qual motivo. Eles respeitam você por sua fé, e eles demonstram então, diante da sua fé, ter um certo temor a Deus, diante de você, de suas opiniões. Se por acaso você não percebe isso, provavelmente você tem se tornado um sal insípido. Não presta para a função. Você não está incomodando. Você não está fazendo o olho arder. Interessante que Charles Spurgeon, ele tem uma frase bem conhecida que ele diz assim: Deus disse, sejam sal do mundo, mas os cristãos estão pensando que eles deveriam ser docinhos de festa. A gente quer ser docinho de festa. A gente quer que todo mundo fique ao redor, querendo a gente. Mas entenda uma coisa, você não vai ser um docinho de festa. Nunca você vai ser. Você é sal. Você não é açúcar. Você é sal. Sal em certas quantidades é importante, em muitas quantidades atrapalha, incomoda. Principalmente se o apodrecimento está muito avançado, mais sal precisa. E mais incomoda o avanço do apodrecimento. Apesar do uso prioritário do sal como conservante, ele também tem a função de temperar alimentos. Mesmo na época de Jesus também essa era a função. Hoje ele é muito mais temperar alimentos porque a indústria ela fez isso, ela tornou o sal um elemento, muitas vezes o sal ele está ali realmente para te fazer querer cada vez mais adquirir produtos. Você já percebeu que uma comida sem sal, se você come uma comida sem sal, todos os elementos daquele prato têm o mesmo gosto. Já perceberam isso? Você come o feijão está com gosto de arroz, que está com gosto de macarrão, que está com gosto da carne, que está com gosto... Você diz assim, peraí, não tem gosto de nada. Tudo que eu como aqui tem o mesmo gosto. Põe um pouquinho de sal, aí você começa a perceber a diferença. Ah, não, isso aqui tem um gosto diferente desse aqui. Mas foi o mesmo sal que entrou em um e entrou no outro. Mas ele fez uma diferença. Ele deu sabor. Uma comida sem sal, uma comida insossa não tem graça. Uma comida com um tempero certo passa a ter sabor. O cristão, nós somos elementos que precisam dar sabor à vida. Nós precisamos saber viver a verdadeira vida. Uma vida para a glória de Deus. Não é o mundão que está lá achando que está vivendo a vida melhor. Nós é que sabemos o que é uma boa vida. Nós é que sabemos o que é verdadeiras amizades. Nós sabemos o que é realmente comida, trabalho, família, sexo. Nós sabemos o que de fato é cada um desses elementos criados por Deus. De fato, nós sabemos. Jesus disse em João capítulo 10, verso 9 e 10: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Nós sabemos o que é viver. O mundo não sabe. O mundo fica tentando descobrir. O mundo fica tentando se divertir. O mundo fica tentando achar. Mas eles cada vez mais se entregam a apenas um vazio. Que busca outro vazio. Que busca outro vazio, mas que nunca preenche o seu coração. E se nós desprezarmos a compreensão que Deus nos deu do que é família, casamento, trabalho, dinheiro. O que é dinheiro para o cristão? Para que serve o dinheiro para o cristão? A Bíblia nos ensina como usá-lo. A Bíblia nos ensina como ser maridos. A Bíblia nos ensina como ser esposa. A Bíblia nos ensina como ser filho. A Bíblia nos ensina como trabalhar. A Bíblia nos ensina sobre sexo. A Bíblia nos ensina sobre todas as dimensões da vida. A Bíblia nos dá a dimensão correta para temperarmos a nossa vida e assim mostrarmos para o mundo que a verdadeira alegria está em Cristo e não no que o mundo acha, não no que o mundo acredita. Nós somos o sal. Colossenses capítulo 4, versos 5 e 6 diz: Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora. Aproveitem bem o tempo, que a palavra dita por vocês seja agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Que a sua palavra seja
temperada. Que a sua palavra tenha sal. Que a sua palavra mostre o sabor da vida. Nós temos aqui, por exemplo, 4 exemplos bíblicos de pessoas que foram sal onde eles estiveram. Gênesis 6:9, nós temos a história de Noé. Olha o que é que Gênesis 6:9 diz de Noé. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gênesis 39, 21, 23, fala sobre José do Egito. O Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele, e fez com que ele encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Daniel capítulo 6, verso 4, diz a respeito de Daniel: então os presidentes e os sátrapas procuraram a ocasião, eram os líderes da Babilônia, procuravam a ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar a ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Os caras procuravam na vida de Daniel uma coisa para derrubar ele, mas eles não achavam. Eles tentavam, mas não conseguiam. Jó, capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e que se desviava do mal. Irmãos, Jesus, lá em João 17, verso 14 e o verso 17, Jesus disse assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Como o mundo vai amar uma coisa que não é dele? Como o mundo vai amar você se você não pertence a esse mundo? Como o mundo vai te achar saboroso, docinho, de festa, se você não é isso para o mundo? Você é sal, você vai incomodar. A podridão quer avançar, mas a sua presença atrapalha. A podridão quer avançar, mas quando você diz, isso não está correto, você incomoda. No seu trabalho você incomoda o seu chefe, porque o seu chefe vai chegar e pedir para você fazer uma coisa que não deve fazer, e você diz, isso eu não faço. E ele vai dizer, por quê? Você diz, porque isso está errado. Aí ele vai dizer, por que você está dizendo que eu sou errado, é? Não, estou dizendo que isso aqui é errado. Se o senhor está entendendo isso aí é o senhor que está dizendo, né? Mas assim, isso aqui eu não vou fazer, porque eu sou crente, eu não faço isso. Então me dê que eu mando outro fazer. Beleza, mas eu não faço. Então o mal não conseguiu avançar por você, vai avançar por outro, mas por você não. Então no seu setor, no seu departamento, na sua responsabilidade, aqui não avança a maldade, aqui não avança a perversidade. Você quer vir com coisa errada, não vem para mim. Não venha que eu não vou fazer. Então com o passar do tempo as pessoas vão dizer o quê? Eu não vou contar com aquele cara para fazer esse tipo de coisa, porque ele não vai fazer. Sabe por quê? Porque ele é sal. Jesus continua dizendo no verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Jesus, nessa mesma oração de João 17, ele também fala, ele diz assim, Pai, eu não peço que os tire do mundo. Jesus não quer que a gente saia do mundo, mas ele diz, mas eu peço que os livre do mal. Eles não são do mundo, mas eles estão no mundo. E o mundo vai odiá-los, porque o mundo me odeia. Gente, o mundo odeia Jesus. Mas o mundo ama. Não ama, mentira, eles amam uma invenção. Talvez eles amam estátua morta presa numa cruz. Talvez eles amam aquele lá, Jesus, que a Igreja Católica ensina. Talvez eles amam aquele Jesus que o Espiritismo ensina. Talvez eles amam aquele Jesus que os historiadores falam, mas o Jesus das Escrituras o mundo não ama, porque o Jesus das Escrituras incomoda. O Jesus das Escrituras é contra o aborto, o Jesus das Escrituras é contra o casamento homossexual, o Jesus das Escrituras é contra o sexo antes do casamento, o Jesus das Escrituras é contra muitos movimentos que tem no mundo. O Jesus das Escrituras é odiado pelo mundo e será sempre odiado pelo mundo. Então, se eu quero viver
obedecendo o Jesus das Escrituras, eu também incomodarei o mundo. Não tem como evitar isso. Meu irmão, se você quer não viver perseguição, deixe de ser crente e vá arrumar outra coisa para fazer da sua vida. C.S. Lewis, certa vez, ele disse que a religião cristã é a que tem o pior marketing do mundo. Porque você chama pessoas para sofrer. Todas as religiões oferecem você alguma coisa boa. O cristianismo que oferece sofrimento. Tome a sua cruz e me siga, é isso que Jesus diz. No mundo tereis aflições, é isso que Jesus diz. O mundo vai odiar vocês, é isso que Jesus diz. Vocês vão ser perseguidos por minha causa, é isso que Jesus diz. Aqueles que quiserem viver de modo piedoso serão perseguidos. É isso que as Escrituras nos ensinam. Não há outra notícia que não seja essa. Então, se você quiser ser um cristão, salve-se dessa geração perversa. Tome uma atitude distinta. Viva uma vida real em Cristo e você vai provar a vida abundante, a verdadeira vida. Mas não queira ser agradável aos outros, pois você não vai ser. E quando somos luz? Jesus, ele descreve que somos a luz do mundo. Mas o próprio Jesus, ele se autodenomina assim. João capítulo 8, verso 12, Jesus diz assim: de novo, Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Mateus capítulo 4, verso 16 e 17, diz assim: o povo que vivia em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Irmãos, quando somos filhos de Deus, somos transportados do reino de trevas humana para um outro reino. Entenda uma coisa, deixa eu deixar isso aqui muito claro para você. A obra de Cristo na sua vida é uma obra soberana. Ninguém faz cirurgia em si mesmo. Vou para o hospital, para quê? Eu vou fazer uma cirurgia em mim mesmo. Eu me anestesio, pego os bisturis e eu mesmo vou me cortando e me costurando. Não é assim que funciona. O médico é quem faz isso. É outro que faz. Então não são as nossas obras que nos santificam, que nos salvam. É a obra de outro, é a operação de outro que é feita em nós. Então, o que aconteceu na sua vida, no dia que você, não sei se entrou aqui ou se foi em outro lugar, no dia em que o evangelho foi pregado para você e caíram as escamas dos teus olhos, aconteceu uma cirurgia em você. E essa cirurgia foi ato soberano de Deus. Graça, graça e mais graça. E você não tem como escapar dela. Aconteceu. Está feito. Tetelestai, consumado. E agora o que você vai provar é só os efeitos dessa cirurgia. Já aconteceu. Você foi liberto. Já não resta mais culpa, condenação, a salvação, graça. Agora, meu irmão, se alegre nessa verdade, viva a vida abundante, torne-se de fato quem você é, sal e luz. Pare de fugir, porque tentar fugir disso só vai trazer dor para você. Tentar fugir de Deus, tentar ser o que você não é, só vai trazer dor, porque é pecado tentar ser o que não somos. Fomos criados à imagem de Deus e restaurados em Cristo como nova criação. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Não depende de você, depende de quem fez. Não depende de quem quer e de quem corre, depende de Cristo que fez na cruz o que deveria ser feito. Então, meu irmão, aproveita a viagem, porque o preço já foi pago. E você precisa apenas provar essa transformação. Agora, se tem aqui pessoas que ainda não provou isso, e você está ouvindo essa mensagem, hoje pode ser a tua salvação. Hoje pode ser o dia da tua salvação. Abre os teus olhos e o teu coração e diz: eu quero essa cirurgia em minha vida. Eu quero essa transformação em minha vida. Arranca esse coração e me dá um coração novo. Eu quero uma nova vida. Faça em mim essa mudança.
Mas aí sabe o que vai acontecer? Você vai dizer, mas eu vou deixar de ser docinho para o mundo. Eu vou deixar de ser aquele cara legalzão que todo mundo me ama. Eu vou deixar de ser, eu vou ter que largar o Parque do Povo, junho está chegando, e junho é massa demais. Deixa passar junho, depois de junho eu venho. Não, deixa eu terminar o curso que vai ser... Meu irmão, você não entendeu. Isso não é vida. Isso não é alegria. Isso é morte. É placebo. É remédio de farinha que o mundo cria para enganar. Não é alegria verdadeira. Quando nós somos filhos de Deus, somos transportados. Colossenses capítulo 1, verso 12 e 14 diz assim: dando graças ao Pai, que os capacitou. Olha só, vou falar o texto de maneira bem lenta, para você mastigar cada palavra. Dando graças ao Pai, obrigado, Senhor, que os capacitou. Não foi eu me capacitei, é Ele que me capacitou, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Vocês não tinham capacidade, vocês não tinham Deus, vocês não tinham nada, vocês eram cegos em seus pecados, perdidos, mortos, mas Ele vos deu capacidade, vida, olhos, tirou as escamas, Ele os capacitou a participar da herança dos santos da luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Foi Ele que fez isso. Nossas obras agora, irmãos, são reflexos de luz nesse mundo de trevas. Nós somos lamparinas de Deus. Nós somos lanternas de Deus. Nós somos o tempero de Deus. Nós somos o sal que incomoda os olhos do mundo, que tempera para que esse mundo não aprove aborto, para que esse mundo não viva nos seus pecados de modo... Por isso que eu acho horrível os crentes nesse período de São João, pelo amor de Deus, gente. Eu acho horrível isso. O que está acontecendo ali, gente, é podre. Ah, mas tem muitas famílias que vivem da economia. É verdade, prostituta também vive da economia. O fato de rolar dinheiro não torna a coisa santa, não torna a coisa correta. Mas são 30 dias de meninas perdendo a virgindade, mulheres sendo estupradas, pessoas sendo esfaqueadas. Ah, mas é uma festa, eu só vou no horário familiar. Problema teu, você continua estando no meio das trevas. Você não entende. Você não entende. A consciência cristã é um evento que ocorre sem um único problema de violência. Para quem é da polícia sabe, o policiamento no período da consciência cristã é mínimo. Mas os 30 dias de festa, meu amigo, é polícia em cima da cabeça do povo o tempo todo. Por que precisa disso? Não é tão pacífico? Por que na entrada precisa de coisa de ver se está com isso, com aquilo? Por que precisa disso? Não é tão pacífico, não é familiar, não é tão bom, não é lindo, não é cultura. Teve uma pessoa que chegou aqui na igreja, um casal, muitos anos atrás, chegaram na igreja, aí, pastor, a gente está indo lá e tal, eu disse, não é legal para você, crente. Aí fui tentar explicar, a pessoa disse assim, é cultura. Aí pronto, aí foi embora da igreja, não quis ficar, não tem problema, vai para outro canto. Cultura, sabe o que é cultura, gente? É fazer canjica com a família e comer no dia de São João. Isso é cultura. É serrar a comida que eu vou serrar no dia 23 de junho, lá na casa da minha mãe. Isso é cultura, gente. Fazer a fogueira e botar carne para assar, isso é cultura, gente. Isso é cultura. Aquilo ali não. Aquilo ali é a carne sendo comerciada. É comércio carnal. Nossas obras agora são reflexos de luz nesse mundo de trevas. Olha só o que é que Efésios capítulo 5, verso 8 a 14 diz assim:
Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Você perdeu alguma coisa lá? Tenho certeza que não. Você não perdeu nada lá. Não, eu vou procurar meu brinco que caiu aqui. Você não perdeu nada lá. Você passou o ano inteiro sem precisar daquilo. Por que agora tu, crente, precisa daquilo? Para quê? Para alimentar o quê no teu coração? Para trazer que tipo de edificação à tua vida? Tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices. Gente, sabe o que é um cúmplice? Está lá, Samuel chega lá e vai matar um camarada. Aí eu vejo que Samuel vai matar um camarada lá com uma câmera que ele comprou de última geração e ele vai tacar a câmera na cabeça do caba. Aí eu estou vendo que ele vai tacar a câmera na cabeça do cara, com um drone, né? Vai ser ainda mais tecnológico. E aí eu chego lá e vejo aquilo ali. Eu digo, meu irmão, não faça isso não. Mas imagina que eu vejo e diga assim, nada não. Eu sou cúmplice. Isso significa cúmplice. Eu posso não estar fazendo, mas eu estou apoiando. Eu estou calado, eu estou em silêncio. Eu estou facilitando o processo. Estou contribuindo com o processo. Não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Meus irmãos, eu já fui naquele lugar. Eu não sei como é que está hoje, né? Mas na minha juventude eu já fui. Já tive dia de passar a madrugada ali. E o que a gente vê no final, depois de meia-noite, meu irmão, não é coisa boa não. Na última vez que eu fui, os cabas tentaram me dar uma facada. E muitos aqui já foram também, sabem do que eu estou falando. Você ir para um lugar onde você fica com medo o tempo todo, olhando para um lado e para o outro, botando a mão nos bolsos, sabendo o que vai acontecer. Que lugar pacífico. Que lugar de amor, não é cultura. É a cultura mesmo do cão. É a cultura do diabo mesmo. É uma criação que Satanás usa para enveredar e destruir a vida de muita gente que se arrepende. Depois dos 30 dias se arrepende do que fez. Toma decisões erradas. Faz escolhas que não prestam. Ah, mas você está generalizando. Está certo. Estou generalizando. Faz uma entrevista. Faz uma pergunta. Faz só uma entrevista básica. Vai fazendo perguntas. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Ah, mas é a cultura. Ou seja, o povo hoje, gente, hoje os crentes estão com essa onda de cultura. É a cultura. Redimir a cultura. As igrejas, vocês vão ver, é a maior presepada esse período de São João. As igrejas com bandeira e quadrilha dentro delas. É a maior presepada que você tem, é redimir a cultura. O povo inventa de tudo. Vamos pregar o evangelho, gente. Vamos viver Cristo. Vamos fazer o que tem que ser feito. Vai resgatar o povo que está perdido nas ruas. Vai pregar a palavra, mas vai redimir a cultura. Eu tenho certeza que os crentes que estão no Iraque não estão lá querendo redimir a cultura. Estão tentando sobreviver. Esses países perseguidos lá se falar, o YouTube corta. Lá no Xing Ling, o povo está tentando sobreviver, gente. Eles não estão lá tentando, eu vou redimir o ditador, vou redimir o ditador. Pelo amor de Deus, isso é coisa de crente fraco. Isso é coisa de crente imaturo. Em vez de estar preocupado com coisa mais importante, está preocupado em fazer farra dentro da igreja para dizer que está redimindo alguma coisa. É clube, é comércio, é gente querendo dízimo. É isso que é a verdade. É gente querendo sustentar jovem dentro de igreja, jovem bagaceira dentro de igreja, jovem crente desmantelado, aí inventa coisa para manter eles ocupados, porque o evangelho não é suficiente, Cristo não é interessante, conhecer Jesus não é importante, o importante é inventar coisa para manter o cara ocupado. Faz uma reunião de oração, não vem um. Faz um momento de estudo bíblico, não vem um. Mas vamos fazer a quadrilha da IBG? Vai lotar. Vai lotar, gente. Vai lotar. Então, no lugar da gente ficar aplaudindo, vamos reprovar. O texto continua dizendo, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar.
Aquilo que eles fazem em segredo é até vergonhoso. Porque por trás das ações tem intenções que você muitas vezes acha que são muito inocentes. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Eu acabei adiantando aqui meu roteiro. Eu botei aqui, aproveita e fala do São João. Escrevi aqui. Aí eu acabei adiantando, a vontade de falar era muito grande. Toda festa celebra alguma coisa, certo? Vamos lá. Análise teológica filosófica das festas. Aí eu vou abrir aqui o parênteses. Toda festa celebra alguma coisa. É verdade, senão não faz festa. Todos os que comparecem a essa festa buscam ser alimentados e buscam oferecer ao celebrante aquilo que o celebrante está prometendo, que alegra o celebrante. Toda festa, meus irmãos, é um culto. Entenda isso, toda festa é um culto a algo ou a alguém. Até uma festa de aniversário, você sabia? Mas é claro que eu não estou aqui demonizando festa de aniversário, né? Não estou dizendo que você fazer festa de aniversário, você está cultuando do diabo, a não ser que seu marido seja muito ruim. Aí não faça festa de aniversário para ele, não. Mas toda festa celebra alguma coisa. Toda festa celebra alguém. Certo? Primeiro ponto. Toda festa é um culto. Vamos lá. Quando você está vindo aqui para a igreja, você passa na frente dos bares. O que é que está acontecendo na frente dos bares? O pessoal está bebendo, tocando uma música e alguém dançando alguma coisa. Sabe o que é aquilo? É um culto. Aquelas pessoas estão usando aquele momento para cultuar alguma coisa, para celebrar alguma coisa. É uma celebração, porque nós somos assim, nós somos seres religiosos, irmãos. Nós somos seres religiosos, nós fomos criados com essa alma religiosa. O que nós fazemos sempre tem uma intenção espiritual. É assim que nós funcionamos. Toda festa celebra um tema. E os adoradores que estão ali estão em busca do que aquele Deus adorado está oferecendo para eles. E aí vamos lá. O que está sendo celebrado ali? Pensa. Não quero responder, eu quero só que você pense. O que está sendo celebrado durante 30 dias ali? Não sei. Tento entender. Ah, mas é o São João. Ah, o coitado de João não sabe nem que está acontecendo isso. Estão usando o nome dele em vão, né? Ainda bem que não tem mandamento para isso. Mas ele não sabe. Mas o que está sendo celebrado ali? Primeiro. Quando eu vou para celebrar o que ali? Cada pessoa vem para a igreja para celebrar Jesus. Não é assim? Eu espero que você tenha vindo para celebrar Cristo. Cada pessoa que vem tem uma esperança. Ter um encontro com Cristo. Receber de Cristo o que Ele está oferecendo aqui para nós. Cada pessoa traz algo nessa adoração. Um traz a oferta, outro traz o louvor, outro traz a oferta e o louvor, outro traz o dom de libras, outro traz... Ou seja, cada um traz para essa grande festa que estamos aqui, traz alguma coisa para celebrar. O que você leva para lá? Seu dinheiro e seu corpo. E olhe que tem pessoas que levam o corpo e mostram o máximo que pode. Por quê? Por que mostra o máximo que pode? O que eu busco a ir lá mostrar meu corpo no máximo que eu posso? O que me leva a ir ali? Caça. Caçar o quê? O jovem vai lá caçar o quê? Celebrar o quê? Agora vamos para o momento da liturgia. Começou a liturgia. Tem música, não tem? Tem. Qual é o tema adorado? Sobe não sei aonde, senta não sei aonde, levanta não sei aonde, abaixa não sei aonde, faz não sei o que lá, vai não sei o que lá. É assim. É o culto. Não é um culto? É um culto. E está a galera no culto lá, celebrando o que está sendo cantado. Aqui é um culto. O que é que a gente canta aqui? Nosso Deus é soberano, Ele reina antes. É assim. A gente também está cantando, lá também está cantando. A gente também está celebrando, lá também está celebrando.
A gente está oferecendo alguma coisa aqui, lá também está sendo oferecida. Vocês estão percebendo? Então, o que é que danado eu vou caçar lá? Eu, crente, tendo um motivo muito maior para celebrar na minha vida, o que é que eu vou fazer ali? Vou visitar os restaurantes. Visite durante o ano todinho, que tem restaurante na cidade, o ano inteiro. Não é só para levar a família para ver a cultura. Que cultura você quer que seus filhos vejam? Porque a gente devia ensinar eles a reprovar essa cultura. Olha só o que é que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10, do 20 ao 23. 1 Coríntios 10, do 20 ao 23. No período do apóstolo Paulo, existiam festas idólatras. Eram quermesses, né? Festas idólatras. Corria lá o culto, do lado dos templos dos deuses ocorriam festas lá que era bagaceira. Aí, Paulo então, tem uns crentes que começaram a dizer assim, Paulo, mas lá, é porque eu sou empregado de uma empresa e eu tenho que ir lá representar a minha empresa lá. Paulo diz, não, mas espera aí, você vai estar lá celebrando o que lá? Não, é porque eu tenho que celebrar junto com eles. Sim, mas lá eles estão celebrando ídolos, falsos deuses. Por que você vai lá? Não, mas é porque eu tenho que estar lá celebrando junto com eles. A gente sabe que tem irmãos aqui que vão acabar tendo que... Tem um irmão que trabalha no SAMU, que vai estar lá, né? Infelizmente, a trabalho. Tem outro irmão aqui que é policial, que vai estar lá, não tem como escapar, né? É o trabalho do cara. O cara vai estar lá. Mas aqui existia uma opção. E eles escolhiam participar do que o mundo oferecia. E aí Paulo diz o seguinte para eles, olha só. 1 Coríntios 10, do 20 ao 23. Não, Paulo começa assim. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúmes no Senhor? Somos por acaso mais fortes do que Ele? Aí é aqui que ele diz, todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Edifica para você? Edifica para você? Faça essa pergunta. Edifica para você? Se edifica, meu irmão, tem uma coisa muito errada com o teu sal e a tua luz. Porque deveríamos sentir repulsa. Deveríamos estar incomodados. Antes de pastorear, eu trabalhava em empresa, em indústria. O momento mais desconfortável que eu tinha na vida, no ano inteiro, era festa de confraternização de empresa. Meu Deus, que coisa desconfortável. A gente vai lá, fica deslocado, a galera toma birita, você com sua família, aquele povo lá com um bocado de costume diferente do seu e da sua família, e você lá, feito um poste. Porque você não vai levantar e dançar com o bebo que está lá. Você não vai ficar, você vai ficar sentado e os bebos vêm conversar besteira com você. Quando menos espera, você olha, tem lá a secretária com uma roupinha não sei o que lá, rebolando na frente não sei o que lá, e os cabos tudo, eita, a secretária. E depois todo mundo fica arrependido do que fez na festa. E com vergonha durante o ano. E você um poste, vendo tudo aquilo ali. A única coisa assim que você ri de algumas presepadas que você vê, diz, meu Deus do céu, esse povo não tem jeito não, que povo mais sem noção. Mas você fica incomodado, você vira um poste lá. Não tem o que você fazer. Você vai celebrar o quê? Você vai participar do como? Como? Não tem comunhão. É assim a vida do crente. É assim que a gente vive. Mas eu tenho certeza, meu irmão, que quando aquela pessoa da sua empresa estiver passando por uma batalha e uma luta terrível na vida, ela não vai para o cara da cachaça fazer pergunta, não. Ela te procura. Ela diz assim, meu irmão, eu estou passando por uma luta no meu casamento. Essa tua Bíblia aí tem algum conselho para mim? Eles vêm a você. Quando eles não têm mais nenhuma esperança. Não é assim? Eu tive a oportunidade de ganhar pessoas para Cristo, foi exatamente assim.
A pessoa, ela estava desesperada e procurava, o cara vinha, problema no casamento, o cara vinha procurar quem? O desmantelado que já estava no terceiro casamento? Não, vinha procurar o crente, porque sabia que ia ter uma palavra que ia ajudar ele. Agora, se ele quisesse saber de desmantelho, ele ia atrás do cara. Aí o cara ia dizer, vamos, larga essa aí, arruma outra. Era o primeiro conselho que o cara ia dar, porque eu já fiz isso 3 vezes e está de boa. O mundo, irmãos, está cego aos efeitos danosos de suas escolhas pecaminosas. Todos estão como multidões andando no escuro em direção a um imenso buraco de destruição e condenação. Nós temos em nós a luz. Nós conseguimos enxergar o mundo como de fato ele é. Nós conseguimos enxergar de fato que aquelas escolhas não são boas, mas eles continuam escolhendo. Pode ser que nosso coração enganoso tente maquiar a verdade daquilo que a gente vê, porque o nosso coração faz isso. Mas a luz da palavra de Deus sempre nos trará para a verdade. Romanos 1, do 21 ao 22 diz, porque tendo conhecimento de Deus não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Pedro diz assim, 1 Pedro 2,12, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam mal contra vocês, como de malfeitores, observando-vos as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. João 1, do 1 ao 5 diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Somos mensageiros dessa luz, nos movemos nessa luz, e a palavra é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. Se os seus olhos forem trevas, todo o teu corpo estará em trevas. Se os seus olhos forem maus, você será incapaz de enxergar a verdade desse mundo. E você vai continuar andando no engano, achando que vai dar tudo certo. O que é que a gente aprende sobre a luz? Jesus é a luz do mundo. Somos chamados a vivermos na luz. Os nossos olhos são lâmpadas que devem iluminar o nosso caminho. A palavra é a lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. O mundo está em trevas por causa dos seus raciocínios. Mas nós, com nossa conduta, manifestamos essas obras e apontamos para o mundo. Vocês estão em trevas. Isso que vocês estão fazendo é errado. E vocês vão se dar mal. Não vão por aí. Não façam esse caminho. Não obedeçam seus corações. Vocês irão se enganar. Com isso nós incomodamos. Mas com isso nós conservamos. Que Deus nos ajude, irmãos, a viver uma vida de tal modo que a gente seja um impacto aos outros, sendo sal que conserva contra o mal e sendo luz que ilumina contra a cegueira da escuridão. Vamos orar?